Essa porção do livro de Levítico se ocupa com as santas convocações feitas a Israel, as festas fixas que a nação deveria observar segundo as prescrições do Senhor. O ponto fundamental para a gente aqui hoje, nessa noite, é que as ordenanças dessas festas deviam ser um eco da própria prescrição do sábado. Nós lemos aqui na semana passada que o chamado ao sábado não era apenas sobre um dia de descanso, como que se o povo se colocasse num lugar da preguiça. Não, o sábado era o reflexo de uma vida inteira, rendida e confiante no Senhor. Isso pode ser visto no versículo de número 3. 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação, onde o povo é chamado a um dia de descanso solene como uma santa convocação, e esse 7º dia nortearia todo o restante do calendário. Nós falamos aqui na semana passada sobre como o número 7 dias, 7 semanas, 7 anos, 7 semanas de anos aparecerão aqui no livro de Levítico. Nós vamos destrinchar isso aos poucos e hoje veremos uma parte disso. O ponto é que em cada festa, nos ciclos de colheitas, nos ciclos de anos e décadas, todas essas faces do calendário judaico precisavam estar apoiadas no princípio do sábado, uma vida confiante. A aplicação desse princípio é que para nós hoje, que estamos em Cristo, nós não nos movemos apenas sobre grandes eventos. Nós entendemos que cada oportunidade, seja uma oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, na segunda-feira, ou num grande ajuntamento, todas essas oportunidades têm o mesmo valor diante da presença do Senhor. São oportunidades que o Senhor nos dá e todas elas são de importância, são de valor. O nosso cotidiano, toda a nossa vida, cada oportunidade que temos na presença do nosso Deus precisa ser colocada em um lugar de gratidão, porque graça e misericórdia sempre estão sobre as nossas vidas. É a bondade do Senhor. Quando entendemos esse princípio, nós podemos entrar no descanso do Senhor. Muitas pessoas andam ansiosas, muito preocupadas, porque não entendem esse lugar do descanso do Senhor. Então, quando olharmos para cada uma dessas festas que estão descritas aqui no capítulo de número 23, precisamos ver que no fundamento delas está esse lugar de confiança, gratidão e descanso no Senhor. É importante notar até como o capítulo de número 23 organiza essas festas. A expressão "Eu sou o Senhor vosso Deus", que aparece nos versículos de número 22 e no versículo de número 43. Olhe aí na sua Bíblia, o verso de número 22. "Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis." E veja o refrão: "Eu sou o Senhor vosso Deus." Esse mesmo refrão aparece no final do versículo de número 43. Eu vou ler só o final. "Eu sou o Senhor vosso Deus." Essas duas aparições dessa expressão marcam 2 blocos dentro do capítulo de número 23. Eu comentei sobre isso brevemente na semana passada e hoje nós vamos olhar com um pouco mais de atenção sobre isso. Mas o primeiro bloco fala sobre as festas que eram comemoradas na primavera. A gente precisa entender que Israel está no hemisfério norte. Então, as estações são contrárias daqui. Enquanto é verão aqui no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Por isso, as festas que estão sendo tratadas no primeiro bloco são as festas da primavera, embora sejam no mês de março, mês de abril. Aí você fala assim, mas Zeca, aqui no Brasil, mês de março e abril, nós estamos entrando aí para o outono. Mas no hemisfério norte, esses meses estão ali na primavera. Então, as festas que estão comemoradas nesse primeiro bloco são as festas da primavera e depois, do versículo de número 23 em diante,
as festas do outono. Hoje, sim, nós olharemos as festas da primavera. Após descrever a importância do sábado, que era o dia de descanso, apontando para uma vida inteira rendida ao Senhor, a primeira grande celebração que aparece nessa lista não é sobre uma colheita. E isso chamou muito a minha atenção à medida que eu preparava essas anotações. Porque começamos a ler o capítulo número 23 e eu até comentei com vocês, eu queria logo entrar e falar das grandes festas. A primeira coisa que vem na minha cabeça, falei, cara, a gente vai falar da festa dos tabernáculos, a festa das primícias. Então, nós falamos sobre o sábado. E o Senhor me fez dar um passo atrás. Hoje, quando eu me debrucei sobre esse texto, novamente pensando sobre as grandes festas, e a primeira data, a primeira celebração que é descrita nesse texto é sobre a Páscoa. O versículo de número 4 e 5 diz: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. A Páscoa era um memorial, um lembrete. O que estava por trás dessa celebração? Qual é o princípio? O que Deus estava dizendo para o povo quando ordenou: celebrem, lembre da Páscoa. A mensagem é: lembrem-se de onde eu, o Senhor, tirei vocês. Essa prescrição nos joga em Êxodo. Se você abrir a tua Bíblia no capítulo de número 12 do livro de Êxodo, os versos 42 a 49 nos mostram onde e como a Páscoa foi instituída. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Note como Deus está chamando a Páscoa. Ele está dizendo: esta é a noite do Senhor. E os filhos de Israel, o povo, deveria lembrar que nessa noite o Senhor havia operado um grande livramento. Verso 43, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Então aqui a Páscoa está sendo instituída. É a primeira Páscoa sendo celebrada na história da nação de Israel. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerás dela. Isso é uma expressão importante, tá? A circuncisão era um requisito para que pudessem participar da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Então a Páscoa era um memorial do livramento que o Senhor dera à nação de Israel. O povo estava aprisionado, estava oprimido no Egito. Havia uma longa estação, desde a chegada de José ao Egito, a nação de Israel, que nasce no meio de uma espécie de cativeiro. Porque quando José é governador e a família de Jacó vem até José, ali está tudo certo, mas os anos se passam. A nação cresce, a família de Jacó, a família de Israel cresce dentro do Egito e se torna muito numerosa. Eles estão dentro do Egito. Faraó observa isso e nós conhecemos a história. Ele aumenta a carga porque começa a temer a própria nação de Israel dentro do Egito, e Deus ouve as orações do povo, do seu povo dentro do Egito. E dali Deus levanta Moisés como um libertador, alguém que lideraria o povo num processo de peregrinação até a terra prometida. Então o povo está no Egito. E o texto que nós lemos aqui
diz que foi no primeiro mês. Isso está lá em Levítico, no primeiro mês. O calendário judaico surge com esse marcador de libertação. Isso é muito interessante. O primeiro mês, como eu disse, o primeiro mês era o mês de Abib. Êxodo 13, no verso de número 4, nos mostra isso. Abra aí a tua Bíblia aí e veja. Nós estamos no contexto da instituição da Páscoa, a primeira Páscoa sendo celebrada pelo povo de Israel. Êxodo 13, verso de número 4. Hoje, mês de Abib, estás saindo. Ou seja, no primeiro mês. Esse mês é um marcador até no calendário da própria nação de Israel. E no 14º dia desse mês, ou seja, no dia 14 de Abib, isso seria um sábado. Pare para pensar comigo. 7 dias mais 7 dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7 dias. Mais 7 dias, 14. Ou seja, nós estamos falando de um sábado. Então, o 14º dia do mês de Abib era um sábado. E isso para a gente é importante, porque no sábado eles comemorariam essa Páscoa. Só que o calendário judaico tinha uma organização diferente do nosso. O nosso calendário é um calendário solar. O calendário judaico era um calendário lunar. Ou seja, o dia começava no crepúsculo do dia anterior. Começava na noite do dia anterior. Hoje é segunda-feira, certo? Nós já estamos à noite. No calendário judaico, hoje já é terça-feira, porque começa no anoitecer. Então, o fim da tarde de sexta-feira, o anoitecer da sexta-feira, era o momento que o cordeiro estava sendo preparado, sendo cozido, sendo assado e sendo consumido numa refeição pascual. Se nós olharmos os versículos 7 e 8 do capítulo do número 12, veja o que o texto diz. Tomarão do sangue, ou seja, o cordeiro já estava imolado, e o porão em ambas ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem, naquela noite, ou seja, na noite de Páscoa, o dia anterior, a noite que antecede, de fato, o dia da Páscoa para o nosso sistema de calendários, né? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas a comerão. Então, o mês de Abib, o primeiro mês, no 14º dia, no dia 14, entendendo que o dia 14 começa na noite do dia 13, dentro do nosso sistema. Esse mês, que corresponde aos nossos meses de março e abril, o cordeiro era imolado e preparado. Mas esse cordeiro era escolhido com antecedência. Ele era escolhido no dia 10. Olhem na sua Bíblia, no capítulo 12, versos de 2 a 6. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, no dia 10 de Abib, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E aqui o verso número 6. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então o cordeiro era escolhido no dia 10, e havia uma expectativa, porque no dia 14 esse cordeiro seria consumido. Dia 13 era o dia em que esse cordeiro era imolado, porque o dia 14 era Páscoa. Esse era o principal mês do ano. Isso nós acabamos de ler aqui no verso número 2. E aí vem ao encontro do que nós estávamos falando aqui. Nesse ponto, a nação de Israel estava sendo trazida à existência. O povo de Israel, até então, era uma família de escravos, embora muito numerosa.
Quando olhamos para a quantidade de pessoas, se estima aproximadamente 2 milhões de pessoas deixando o Egito, porque são 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, considere que cada homem tinha uma esposa e, por baixo, 2 filhos. E nós sabemos que as famílias eram grandes. Mas pense em 2. Só aqui nós chegamos no número de 2 milhões e 400 mil. Então, assim, nós estamos falando de uma grande família. Isso nos mostra por que Faraó estava tão preocupado. A nação de Israel dentro do Egito, de fato, era muito numerosa. Quando Deus traz a libertação à nação de Israel, eles estão nascendo como um povo livre, um povo que receberia uma legislação, uma nação que receberia uma terra, e essa libertação é uma libertação poderosa. Nós estamos falando de uma ação extraordinária de Deus. Quando olhamos para as pragas do Egito, Israel passaria a contar dias, meses e anos. O tempo parece ganhar propósito. E eu creio que é assim sobre as nossas vidas. Quando nós pedimos ao Senhor para que Ele nos ensine a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. A nação de Israel passaria a contar o tempo. E qual seria o marcador inicial? O dia em que eu, o Senhor, libertei vocês. Isso precisava estar vivo na mente da nação de Israel. A Páscoa era um lembrete dessa grande libertação. Infelizmente, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos como o coração humano tende a se esquecer das coisas de Deus. Nós estamos falando de uma libertação sem precedentes. Olhamos para as pragas do Egito. Nós reconhecemos a mão poderosa do Senhor abrindo o Mar Vermelho. Você pode imaginar o tamanho, a magnitude dessa libertação? Se nós nos colocássemos naquela posição, com a perspectiva que temos hoje, a gente diria, cara, a gente não pode esquecer isso nunca. E eu estou dizendo, com a perspectiva que temos hoje, porque se nós estivéssemos lá, eu acredito que nós não seríamos tão diferentes da nação de Israel. O ponto é que, se nós estivéssemos lá, talvez nós também esqueceríamos. E vemos como o coração humano é enganoso e tende a se esquecer das coisas que Deus faz. Nós lemos aqui em Êxodo 12, Êxodo 13, a libertação do povo, a primeira Páscoa. Em Números, capítulo de número 9, nós encontramos a celebração da segunda Páscoa. Abra a tua Bíblia em Números 9, verso de número 1 a 3. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, ou seja, mês de Abibe do 2º ano. O que o Senhor está dizendo? Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Em que dia? No dia 14 desse mês. Ao crepúsculo da tarde, a seu tempo, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Aqui, o povo de Israel está celebrando a Páscoa pela segunda vez. Mas por que você está falando, Zeca, que o povo de Israel tinha um coração com a tendência do esquecimento das promessas, das palavras e até mesmo da libertação do Senhor? Quando o povo vai celebrar a terceira Páscoa? Somente quando eles entram na terra prometida. Quando eles estão para conquistar Jericó. Peraí, mas eu estou falando de um gap de 40 anos. Porque o povo peregrinou no deserto durante 40 anos. E durante todo esse tempo, o povo não celebrou a Páscoa. O povo se esqueceu da libertação que o Senhor havia operado. Note que eu frisei algo aqui com vocês quando nós lemos Êxodo 12, 48. O Senhor disse a Moisés e a Arão que apenas os homens circuncidados poderiam participar da Páscoa. O que vai acontecer? Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo número 5. Quando eles estão para entrar e possuir Jericó, Moisés estava morto, Josué havia assumido a liderança do povo, eles haviam atravessado o Jordão e eles esperavam agora o momento
de poder avançar, porque eles estão diante de um grande desafio. Parece haver uma grande preocupação, porque as muralhas de Jericó pareciam ser intransponíveis. Quem poderia fazer essa cidade extremamente fortificada ser tomada pelo povo de Israel? Parecia ser impossível. Só que Josué percebe que algo está fora do lugar. Se você olhar Josué capítulo 5, o verso de número 5, olha o que ele diz: porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Ele está falando, o povo que saiu do Egito estava circuncidado, eles participaram da Páscoa, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Josué está nos dizendo que o povo de Israel, ao sair do Egito, estava de fato circuncidado e por isso celebraram a Páscoa. Mas no deserto, o povo não circuncidou os seus filhos. Os meninos nasciam e eles permaneciam incircuncisos. Eles não eram circuncidados, como o texto diz, no caminho. Eles se esqueceram da Páscoa. Eles não poderiam celebrar a Páscoa, porque a Páscoa deveria ser celebrada apenas pelos circuncisos. Então, o povo precisava ter os seus filhos circuncidados para então celebrarem a Páscoa. Antes de Josué conquistar Jericó, e vejo em Jericó o primeiro e grande desafio de Josué, um conserto foi necessário, um ajuste foi necessário. Antes de conquistar a terra, duas coisas são percebidas de maneira muito clara. O verso de número 7 diz que Josué circuncidou os seus filhos e toda a nação seguiu o seu exemplo. Veja o verso de número 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Verso número 8. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Então Josué, antes de tomar Jericó, primeiro precisou fazer um concerto. A aliança precisava estar viva no coração do povo. Na verdade, no meio do deserto, o povo jamais deveria ter esquecido disso. Nós estamos falando da Páscoa, nós estamos falando da libertação do povo. E essa celebração deveria ser feita de maneira apropriada com a nação circuncidada. Mas no meio do deserto, o povo se esqueceu da libertação do Senhor. E entenda, irmão, que é no caminho, é no deserto, é na jornada que precisamos ter em nossas mentes que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos numa jornada onde existem desafios, dias difíceis, pressões, mas nenhuma dessas coisas podem nos tirar de um lugar onde nos lembramos que o Senhor nos libertou. O povo de Israel, no meio do deserto, se esqueceu do grande livramento. Eles deixaram de lado algo que o Senhor havia ordenado. E aí veja como é interessante que só depois que o povo estava circuncidado, é então que eles celebram novamente a Páscoa. Olha aí o verso de número 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã.
Veja que uma Páscoa é celebrada novamente, 40 anos depois, a terceira Páscoa, porque o povo se esquecera do que o Senhor havia feito, de uma libertação tão poderosa, que ao ler hoje o Antigo Testamento, nós sentimos os nossos corações assombrados. Só que eu queria dizer algo para você. O que o Senhor operou sobre as nossas vidas é muito maior. Aí você fala, que isso, Zeca? Sim, porque o Antigo Testamento é apenas a sombra dos bens vindouros. A libertação do povo do Egito não foi capaz de mudar a natureza do homem caído. Por isso a nação de Israel caminhava nesse ambiente de esquecimento. Mas quando eu olho para Cristo Jesus, Ele não só nos libertou, Ele nos transformou, Ele nos fez nova criatura. A lei que fora escrita em tábuas de pedra, hoje está escrita nos nossos corações, com sangue, o sangue do Cordeiro. O Cordeiro Pascual, hoje, é visto na cruz do Calvário. Quando olhamos para Jesus e o seu sacrifício vicário no Gólgota, meu irmão, a Páscoa nunca mais seria a mesma. O Cordeiro Pascual é uma das imagens mais poderosas do nosso Senhor Jesus. João Batista caminhava proclamando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas foi necessário aguardar o ápice do ministério de Cristo, o momento mais importante do ministério de Jesus, para que nós também pudéssemos entender que o Cordeiro que tira o pecado do mundo também é o Cordeiro Pascual. E Paulo entende isso claramente. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é um Cordeiro de Páscoa. Quando você abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 5, olhe o verso de número 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato. Veja o que Paulo está dizendo, vocês são nova massa, vocês são de fato nova criação, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Paulo olhava para Jesus e ele tinha clareza, ele podia conectar toda a história de Israel e entender que o Cordeiro Pascal, que foi previsto em Êxodo, era apenas uma sombra do Cordeiro de Deus que seria pendurado na cruz do Calvário numa ocasião de Páscoa. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o nosso Cordeiro Pascal. Por isso, para nós, a Páscoa continua sendo tão importante. Mas há algo importante na cronologia da paixão de Cristo que faz o meu coração derreter, sabe? E por alguns minutos, hoje, quando eu preparava essa ministração, eu precisei parar para que o Espírito comunicasse ao meu coração, porque foi até um pouco difícil de prosseguir. Entenda que nós estamos falando de Jesus como um cordeiro que é entregue na cruz do Calvário. Nós precisamos do Espírito para não esquecer disso. O Cordeiro Pascal foi morto no dia 13. Aí você vai falar assim, mas como assim? Entenda que o dia 14 começa na noite do dia 13. Ou seja, já era considerado no dia 13 o dia seguinte. Dia 14, nós estamos falando de um sábado, a Páscoa seria comemorada começando no dia 13. Só que Jesus prepara uma ceia para os seus discípulos. E a ceia não foi na sexta-feira, ou de sexta para sábado. A ceia foi no dia anterior. O povo de Israel estava preparando os seus cordeiros. Olha aí em João, capítulo de número 19. Veja o verso de número 14. Jesus já está nas mãos de Pilatos. Ele já está sendo interrogado. Aqui, a essa altura, escarnecido, esbofeteado. E o verso número 14 diz: e era para as seve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Ou seja, na sexta-feira, o que os judeus estavam fazendo? Preparando os seus cordeiros. Eles estavam olhando para a Páscoa, mas a Páscoa para aqueles homens já estava morta. Por quê? Porque eles estavam
negando o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Estavam ocupados com uma grande festa, mas o coração daqueles homens não conseguiam discernir que o próprio Cordeiro de Deus estava sendo levado para uma cruz. Sabe, o estômago me embrulha, meu irmão, porque você está olhando para homens preparando festas para celebrar uma libertação que o Senhor dera no passado, mas eles não conseguiam perceber que o verdadeiro libertador, o grande libertador, o Messias, o ungido, estava ali diante dos olhos dele. Meu irmão, foi difícil prosseguir, tá? Quando eu estava preparando as minhas anotações, foi difícil, porque às vezes é dessa maneira que nós nos esquecemos. É dessa maneira que nos esquecemos. Estamos tão envolvidos com as nossas próprias festas, com as nossas próprias atividades, com os nossos próprios calendários, e nos esquecemos que fomos chamados para uma só coisa. Sexta-feira, que antecedia a Páscoa. Você pode imaginar a correria em Jerusalém? Todo mundo precisa de um cordeiro. Todo mundo precisa de um jantar de Páscoa. Mas o Cordeiro de Deus estava sendo pendurado numa cruz, para que eu e você hoje estivéssemos aqui e pudéssemos dizer: nós temos vida e vida com abundância. Para que pudéssemos olhar para a cruz e reconhecer o verdadeiro Cordeiro de Deus. Sabe, naquele momento, todos estavam preocupados. Mas eu gostaria que você entendesse algo. Se sexta-feira era o dia de imolar o cordeiro, porque na noite de sexta-feira, que já era Páscoa, se preparava o jantar, por que a última ceia do Senhor, a última ceia que Jesus participou com os seus discípulos e que tinha características pascuais, era uma ceia de Páscoa, só que não era de sexta para sábado. A última ceia aconteceu de quinta para sexta. Peraí, o que está acontecendo? Porque, de fato, na noite de Páscoa, Jesus já havia sido entregue. Jesus já havia sido crucificado. Então, ele tem uma última ceia. Por isso, quando que você olha aí em João 13, e eu sempre li isso e não me atentei para esse detalhe, é um texto que eu sempre ministrei, mas veja como o capítulo 13 começa. A partir deste ponto, João começa a descrever a última conversa que Jesus tem com os seus discípulos à mesa. É a última ceia. E olhe como João descreve esse momento. Ora, antes da festa da Páscoa. Ora, se era antes da festa da Páscoa, por que um jantar pascual? Jesus está celebrando antecipadamente a ceia pascal com os seus discípulos, porque a Páscoa nunca mais seria a mesma. Nunca mais. Os judeus estavam preparando para comer um cordeiro naquela Páscoa. Segundo a lei, o cordeiro já havia sido escolhido no dia 10. Mas aqueles cordeiros estariam superados para sempre. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro, seria pendurado na cruz do Calvário. Naquela última ceia, naquela última noite, Jesus sabia disso. E novamente, eu afirmo a vocês, foi difícil continuar a preparar essa ministração, porque eu posso imaginar como os discípulos estavam confusos, não só pelos ensinos de Jesus, porque o que Jesus estava dizendo de fato desafiava a mente daqueles homens, mas talvez até as perguntas que estavam sendo geradas dentro dos seus corações. Peraí, o que Jesus está fazendo? Por que estamos celebrando, ceando hoje, se ainda é quinta-feira? Por que Jesus está celebrando conosco a ceia da Páscoa, se amanhã que é a Páscoa? O que está acontecendo? Os discípulos só entenderiam isso depois da crucificação, depois que o Cordeiro estivesse pendurado na cruz do Calvário. Então eles entenderiam que Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, também é um Cordeiro pascual que foi
partido entre nós. O seu corpo foi dilacerado, mas o seu corpo foi partido. Ninguém tirou a vida dele. Ele entregou a sua vida por nós. E foi ali, naquele momento, em que nós fomos alcançados. E eu creio que nós fomos atraídos pela cruz. E continuaremos sendo atraídos, porque Ele é o alvo da nossa soberana vocação. Nós fomos atraídos ao nosso Redentor para sempre. Mas pense, meu irmão, Jesus está sentado com aqueles homens, e Ele sabia o que estava por vir. A noite do Getsêmani foi terrível, e esse é um ponto decisivo para nós. Para Israel, a Páscoa era celebrada uma vez por ano, mas para nós, todos os dias é Páscoa. Todos os dias, olhamos para o nosso Redentor. Não é somente sobre um feriado, nem tampouco sobre uma ceia que comemoramos uma vez por mês. Uma vez alguém me perguntou: Zeca, eu posso tomar a ceia 2 vezes no mês? Meu irmão, você pode tomar a ceia todos os dias. Não há nenhuma restrição bíblica. A única restrição é que toda vez que comerdes ou beberdes, façam em memória dele. Porque se assim não fizermos, tomaremos do corpo e do seu sangue de maneira indigna. Então ali naquela noite, Jesus ceia antecipadamente a ceia pascual. Ele antecipa esse momento com os seus discípulos, porque a Páscoa nunca mais seria a mesma. E eu imagino, sabe, o alvoroço na cidade. Muitos cordeiros, mas o próprio povo de Israel, os seus, que o rejeitaram, não conseguiram alcançar a revelação de que ali estava alguém que mudaria o sentido da Páscoa para sempre. Não era mais sobre a libertação de uma nação das garras de um faraó, mas a libertação de todos aqueles que creriam no Filho. E eu creio, meu irmão, que nós fomos alcançados, e essa graça está sobre nós aqui nessa noite. Todos aqueles que creram receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus está vivo e vive em nós. Obrigado, meu Jesus. Esse é o ponto para nós. O nosso coração precisa transbordar de gratidão, e não podemos nos desenvolver e nos esquecer disso por causa de atividades, por causa de festas, por causa de ajuntamentos. Meu irmão, todo dia, a cada momento, que seja Páscoa dentro dos nossos corações, em nome de Jesus. É assim que vencemos o pecado. É assim que nos parecemos mais com Jesus. Eu quero ter isso vivo na minha memória. E aí eu olho para o livro de Levítico, eu sei que isso é uma instituição de um dia, mas é apenas a sombra de um bem vindouro, que Jesus, como sumo sacerdote, é o mediador desses bens já realizados. E para nós aqui hoje, meu irmão, é Páscoa. Cristo está vivo. E aí, volte para Levítico, porque o verso de número 6 a 8 prossegue. Nós falamos até o dia 14. E aos 15 dias deste mês, ou seja, no 15º dia, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia dessa festa, haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Entenda algo. No dia 15, ou seja, o dia seguinte da Páscoa. Se a Páscoa era no sábado, nós estamos falando do domingo. No domingo, havia o início de outra celebração. Agora, a festa dos pães asmos. 7 dias de celebração. Lembre que sempre que falamos no domingo, isso começa na noite de sábado. Então, são 7 dias. O primeiro dia dessa festa, nós vimos aqui, era uma santa convocação. Ou seja, deveria ser como o sábado. O sábado que nós vimos lá no versículo número 3, uma santa convocação, nenhuma obra servil deveria ser feita. Assim também era o último dia dessa festa. Ou seja, na semana dos pães asmos, ou na festa dos pães asmos, o domingo e o outro domingo eram
dias como o sábado, uma santa convocação. Eles não deveriam trabalhar. Essa festa era chamada assim porque naquela semana o povo não poderia consumir pães fermentados. Todo pão deveria ser preparado sem fermento, pães asmos. Isso era um memorial para a nação de Israel e novamente nos remete a Êxodo 12. Abra tua Bíblia em Êxodo 12. Nós leremos os versos 37 a 39. Esse memorial tinha uma finalidade. Os israelitas precisavam lembrar de como eles deixaram o Egito. Foi necessário sair apressadamente. Eles precisaram deixar de maneira urgente, de modo que sequer houve tempo de fermentar o pão para uma viagem. Êxodo 12, verso número 37 diz: assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ou seja, o povo precisou sair rapidamente do Egito. Levítico, capítulo de número 23, apenas reforça a instituição que já havia sido promulgada pelo Senhor lá em Êxodo. Note que a redenção do povo do Senhor, o povo de Israel, possibilitou que eles deixassem rapidamente o Egito. Eles precisavam sair com urgência. Foi um abandono radical. Isso é muito importante para nós. Quando nós olhamos para essa celebração, nós somos lembrados de que o abandono do Egito precisou ser brusco, tão brusco, sem preparação, que o próprio fermento do Egito foi deixado para trás. Não deu tempo deles prepararem um pão fermentado, porque quando você coloca fermento na massa, você precisa de tempo. O povo de Israel não teve esse tempo. Eles precisaram deixar o fermento do Egito para trás. E note algo: se a Páscoa representa para nós a redenção em Cristo, os pães asmos também possuem um significado. Para nós, os pães asmos apontam para uma vida de santidade que abandona radicalmente a velha natureza caída todos os dias. E novamente, Paulo nos ajudou a entender isso. Quando você abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, nós leremos dos versos 6 a 8. Olha o que o texto diz. Não é boa a vossa jactância. Paulo está falando para a igreja de Corinto sobre orgulho, sobre soberba. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Veja o verso 7 que nós já lemos hoje. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Agora veja o verso número 8. Por isso, celebremos a festa. Que festa que ele está dizendo? Ele está falando dos pães asmos. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está nos mostrando que o fermento do Egito era uma sombra da malícia e da corrupção, que hoje em Cristo, porque nós estamos nele, podemos e devemos abandonar. Os pães asmos apontam para a sinceridade e verdade no coração. Nós precisamos agir rapidamente. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos nova massa de fato. As coisas velhas se passaram. Receba, meu irmão. Tudo se fez novo. Nós somos nova massa. Mas uma vez que nós recebemos essa dádiva na Páscoa de Cristo, recebendo o sacrifício do Cordeiro Pascal, nós precisamos prosseguir. Se no dia 14 é Páscoa, no dia 15, vida de santidade, corações sinceros, verdade na caminhada, e precisamos fazer isso rapidamente.
Como o povo deixou o Egito rapidamente, meu irmão, abandone o fermento velho rapidamente. Se existe alguma coisa que você ainda identifica na tua vida que não é compatível com a tua natureza em Cristo, abandone isso, porque isso não te pertence mais, em nome de Jesus. Olhe como a festa dos pães asmos para nós aponta para algo muito importante. Cozinhar pães sem fermento sugere a pressa de preparar algo que precisa ser feito para ontem, rapidamente. O fermento precisa de tempo para levedar a massa. Meu irmão, posso te dizer algo. Se você identifica algum aspecto na tua vida que está como um fermento velho na tua jornada, você precisa ser rápido em deixá-lo. Você precisa ser radical. Quando vemos no Antigo Testamento algumas pessoas que preparavam pães sem fermento, eles estavam com pressa. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 19. Ló está recebendo alguns convidados, mas ele não entende que os dias de Sodoma e Gomorra estão contados. Então, a situação de Ló era uma situação urgente. Ele precisaria deixar rapidamente Sodoma e Gomorra. Então ele quer receber aqueles anjos. E olha o verso número 3. Instou-lhes muito, ou seja, Ló insistiu com eles. E foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete e fez assar o quê? Uns pães asmos. Não tem tempo para fermentar a massa. Precisa ser rápido. Quando a feiticeira de Endor recebe Saul, ela prepara para Saul pães sem fermento. São ocasiões em que o convidado precisa comer, mas a saída precisa ser rápida. Em ambos os casos, tanto no caso da feiticeira de Endor, como aqui em Ló, eles precisavam agir rapidamente. Que em nome de Jesus, nós venhamos deixar o fermento velho, o fermento da malícia, o fermento da maldade, o fermento do coração do homem caído, rapidamente. Porque se deixarmos o fermento no nosso coração, ele levedará toda a massa. Lembra o que Paulo diz? Pode ser um pouco de fermento, mas ele é capaz de levedar toda a massa. E se nós deixarmos isso crescer em nosso coração, o fruto será a morte. É o que Tiago diz no capítulo 1, verso número 14. Abra a tua Bíblia. Tiago fala sobre a origem do pecado e o verso 14 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Você pode perceber que é o fermento, que deveria ter sido cortado, mas ele se envolve com a cobiça, é atraído e seduzido. Então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, há tempo, a cobiça trabalha, é o fermento que trabalha. E uma vez que o fermento trabalha, que a cobiça trabalha, ela concebe e dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Esse é o perigo do fermento do Egito, do velho fermento dentro dos nossos corações. Mas que haja sinceridade e verdade em nós diante de Deus. Nós precisamos ser radicais em algumas áreas das nossas vidas. Quando Jesus nos ensina no Sermão do Monte, se o teu olho direito faz pecar, arranque. Se a tua mão direita lhe faz pecar, arranque. Jesus não está te mandando, fique cego, ou fique sem uma mão. Não, ele está dizendo, existem situações na tua vida que você precisa ser radical. Se há uma situação, se há uma maneira, se há um relacionamento que te conduz ao pecado, você precisa ser radical com esse relacionamento. Você precisa trazer para a luz. E novamente, Israel olhava para esse tempo, para esse memorial, a festa dos pães asmos, e era celebrado uma vez por ano, após a Páscoa, no dia 15 de Abib. Mas posso dizer algo para nós aqui? Todos os dias devem ser dias de pães asmos para nós. Todos os dias devem ser dias onde nós caminharemos em sinceridade e verdade, olhando para Jesus. Ele está nos chamando para dias de corações sinceros, em nome do Senhor Jesus. Corações que não se escondem. Meu irmão, não adianta a gente se esconder do Senhor. Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe cada detalhe da nossa vida, Ele conhece o nosso futuro, para onde nós iremos. Se renda à verdade, Ele é a verdade.
E quando conhecemos a verdade, declara a palavra sobre as nossas vidas, e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Dia de corações sinceros, dia de corações verdadeiros para com Deus, decididos a viver em santificação, sem a qual nenhum de nós verá a Deus. A festa dos pães asmos foi instituída em Êxodo 12, mas aqui vemos que essa festa, ela tinha um desdobramento. Se você olhar na tua Bíblia, lá em Levítico 23, volte para Levítico 23, os versos de 10 a 11, olha o que o texto diz. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Entenda algo. Deus está falando para Moisés sobre um tempo que ainda viria. Eles ainda estão no deserto. Moisés recebe o livro de Levítico ao redor do Sinai. Mas Deus está dizendo: vocês vão entrar na terra. E quando vocês entrarem na terra, vocês terão colheitas. Vocês plantarão. Nós lemos em Josué que na Páscoa, naquela celebração, na terceira celebração da Páscoa, na história de Israel, ali o maná cessou. E o povo, naquele ano, já comeria do fruto da terra. Mas dentro desse período, agora há um desdobramento, não para o tempo no deserto, mas quando as promessas se cumprissem. Ali o povo deveria trazer um feixe, ou um molho, dependendo da sua versão, de espigas. Provavelmente de cevada, pela estação do ano, o trigo ainda não tinha amadurecido. Então, provavelmente, um feixe de cevada. E nesse momento, eles estariam trazendo uma primícia da colheita. Um tempo em que trariam uma oferta ao Senhor. Só que esse tempo de colheita é um tempo muito precioso. Essa semana nós estávamos conversando, falávamos sobre o tempo de colheita, mas com a perspectiva de alguém que vive na área rural. Para a gente é um pouco diferente, porque a gente pensa na colheita e pensamos em trabalhos e celeiros sendo cheios, mas nas áreas rurais, a colheita também apontava para um tempo de comunhão, porque as famílias convidavam pessoas para estar junto. Olha, eu vou colher milho, só que eu preciso debulhar esse milho. E as famílias não faziam isso sozinhos, elas convidavam pessoas. E até hoje, quem vive em área rural consegue entender isso. Então eu tenho aqui uma pilha de espigas de milho. As mulheres chamavam as amigas e elas vinham ali com a vara batendo ali na espiga do milho para que o milho fosse debulhado e depois era soprado, né? Tem toda uma técnica. Mas eu queria chamar a tua atenção para um aspecto de que a colheita não era apenas uma questão agrícola, comercial, como muitos de nós na cidade temos a respeito da colheita. Não, apontava também para um tempo de comunhão, onde as pessoas podiam estar perto uma das outras. Era um tempo de alegria. E pense nisso, agora o povo está na terra prometida. Essas colheitas eram as primícias da safra, eram os primeiros frutos. E essa colheita só terminaria por ocasião da festa dos tabernáculos. Então seriam 50 dias de messe, ou de safra, de cega, de colheita. 50 dias. Na festa das primícias, que coincidia, preste atenção nisso, com o primeiro dia dos pães asmos. Então nós temos dia 14, Páscoa. Dia 15, primeiro dia da festa dos pães asmos. Quando o povo entrasse na terra, nesse dia, no primeiro dia da festa dos pães asmos, o povo traria as suas primícias dos grãos de cevada. Então, um feixe era trazido, juntamente com um cordeiro para o holocausto. Isso está no verso número 12, olhe na tua Bíblia. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Vá ao verso número 13. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Era uma oferta de gratidão, de fidelidade, de generosidade. Nas ofertas contínuas,
havia uma prática em que, se alguém trouxesse um cordeiro, a porção de farinha seria apenas uma dízima. Isso está em Números 28:13. Eles estariam só uma dízima. Mas aqui, você percebeu o que o texto diz? São 2 dízimas. Aqui a prescrição é de 2 dízimas. Por quê? Note que nós estamos falando de uma colheita. As ofertas contínuas eram as ofertas cotidianas, aconteciam o ano inteiro. Mas no período da colheita, a colheita que anuncia um tempo de prosperidade. E uma das formas de protegermos os nossos corações da avareza é sendo generoso. Tanto com o modo em que ofertamos na casa do Senhor, como também no modo em que repartimos aquilo que temos com o nosso próximo. Uma maneira de proteger o nosso coração da avareza. Eu sei que ninguém aqui quer ser avarento. E aí eu vou dizer uma coisa, meu irmão, eu percebi no meu coração que eu tenho a tendência a ser avarento. Aí eu, que isso, Zeca? Sim, eu sempre amei ofertar na casa do Senhor. Não tinha problemas com isso. Mas eu tinha uma tendência de sempre abrir a minha carteira e pegar a menor nota. E o Senhor começou a me incomodar. Ele falou assim, eu sou generoso, você é meu filho, você se parecerá comigo. E então o Senhor me deu uma estratégia para que eu protegesse o meu coração. Eu falei assim, nunca mais eu vou dar a menor nota que estiver dando na minha carteira. Nunca mais. Então se eu tinha uma nota de 2 e de 5, eu entregava de 5. Se tivesse uma 2 de 5 e de 10, era de 5. Se tivesse uma de 50 e uma de 100, de 100. Alguém pode dizer assim, mas então você se tornou alguém generoso. Não, isso mostra que eu preciso proteger o meu coração em relação à avareza. Aprendi a repartir o que eu tenho. Isso não me revela como alguém generoso. Isso me mostra que eu preciso lutar contra a avareza. Eu preciso abandonar o fermento velho. Ou eu preciso ser radical. Eu preciso cortar a minha mão fora. E eu estou mostrando isso para vocês porque nós estamos nessa mesma jornada, irmãos. Se eu estiver aqui e disser, olha, eu sou o perfeito, olhem para mim, eu já estou tropeçando. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu já estou mentindo. Mas eu entendi em Deus que havia uma maneira de cortar a minha mão fora e ser radical. E eu tenho aprendido a caminhar em generosidade. O Senhor tem me ensinado, irmão, a me mover com generosidade extravagante. E eu quero ser generoso todos os dias da minha vida, porque eu quero me parecer com meu pai, com o nosso pai. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com quem ele é. E que em nome de Jesus, cada um de nós tem a sua batalha, tem a sua caminhada. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, não para expor alguma fraqueza minha, mas para mostrar que é nesses lugares, quando somos fracos, é que nele somos fortes. E que em nome de Jesus nós venhamos avançar. Quando eu olho para o que está sendo dito aqui, 2 dízimas de um éfa de flor de farinha, Deus está protegendo o coração do povo da avareza. Deus está fazendo com que o seu povo caminhe de maneira que se parecerão com ele, porque o nosso Pai é generoso, amém? Que assim nós venhamos ser todos os dias da nossa vida. Foi assim que eu fiz e eu sei que o Senhor me amadurecerá cada vez mais. Meu irmão, eu quero caminhar em generosidade extravagante todos os dias da minha vida, porque eu sei que isso é uma obra do Cristo e nós seremos, meu irmão. Eu quero amadurecer nisso. Eu venci, mas eu reconheço que preciso todos os dias vigiar o meu coração. Por quê? O coração do homem tende a se esquecer das promessas, da bondade do Senhor. Mas o Espírito está em nós e Ele está falando conosco todos os dias. Então o verso de número 14 prossegue. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Eles deveriam lembrar disso todos os dias. Enquanto não trouxessem as primícias, eles não poderiam sequer comer da safra. Talvez isso se aplique no modo como nós entregamos os nossos dízimos. É ensinado, eu aprendi dessa forma, que o dízimo não é a última parte. O dízimo é a primeira parte que nós separamos. Mesmo que você entregue após já ter consumido, mas você separou aquela porção em seu coração com primazia. É a primeira parte. O dízimo não deve ser tratado como uma sobra das nossas finanças, mas a primeira parte.
Então, as festas das primícias coincidiam com o primeiro dia da festa dos pães asmos. Aí os versos de número 15 e 16 dizem: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Vou abrir aqui um parêntese. A partir do primeiro dia em que trouxeram o molho, ou seja, na festa das primícias, no primeiro dia dos pães asmos, vão ser contadas 7 semanas inteiras. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares. Então agora o texto diz que a partir da festa das primícias, ou seja, do primeiro dia dos pães asmos, deveriam se contar 7 semanas inteiras, 49 dias, e no dia imediato, ou seja, no 50º dia, uma nova oferta de manjares deveria ser trazida. Essa festa é chamada no Novo Testamento de festa de Pentecostes. A palavra vem do grego repentecostés, que é derivado de Pentecostés, que significa 50º, ou seja, o 50º dia. Por isso, nas epígrafes de algumas Bíblias, está festa de Pentecostes. Na minha versão está o Pentecostes, é uma ara. Em outras versões, a festa das semanas. Por quê? São as 7 semanas que seriam contadas, os 49 dias, e no 50º dia, ou seja, Pentecostes é um nome que só vai surgir no grego. Aqui no texto, no Antigo Testamento, você não encontra Pentecostes, porque essa palavra só vai surgir no Novo Testamento. Mas significa o 50º dia. E essa festa marcava o fim do período das colheitas. Lembra que eu disse que a festa das primícias trazia o início da colheita? Agora Pentecostes marca o fim da colheita. Olhe os versos 17 a 19. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Note a abundância da festa de Pentecostes, ou a festa das semanas. 7 cordeiros, 1 novilho, 2 carneiros, além de cereais, libações, pães, 1 bode para a oferta pelo pecado, que vai surgir mais à frente. Note quanta abundância, porque de fato nós estamos falando de 50 dias de colheitas. Eu chamo a sua atenção para isso, para essa quantidade de ofertas, a abundância, porque nós estamos numa estação de colheitas. Imagine, 50 dias de colheitas. A bênção do Senhor. Os 2 cordeiros que são oferecidos seriam para os sacerdotes. Olha aí o verso de número 20. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Os cordeiros seriam entregues ao sacerdote, e talvez você diga, mas por que 2 cordeiros para o sacerdote? Nós estamos falando que Deus está abençoando o povo durante 50 dias. Da mesma maneira que Deus abençoa o povo, Deus faz com que o sacerdote também seja abençoado. Mas como que o sacerdote é abençoado? O povo traria as ofertas. Na mesma proporção que o povo era grandemente abençoado pelo Senhor, a instrução era trazer ao tabernáculo porções a fim do sustento sacerdotal também ser abençoado. Era a responsabilidade do povo. E veja que nós até falamos um pouco sobre isso em algumas ministrações anteriores, no capítulo de número 7, eu até recomendo, depois ouçam as ministrações anteriores, porque o livro vai se conectando, vai se fechando. Esse dia em que eles trariam essas ofertas era uma santa convocação, versos número 21. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Lembra do sábado? Tem o mesmo peso. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Isso precisava ser lembrado, ensinado a todas as gerações. Quando Israel entrasse em Canaã, eles encontrariam cananeus, e lá, adoradores de Baal.
E nós sabemos que Baal era o deus da fertilidade. O povo não podia se perder. Entrar na terra da promessa significa guarde o seu coração para que você nunca se perca da voz do Senhor. Meu irmão, Deus tem bênçãos sobrenaturais para as nossas vidas, mas precisamos guardar o nosso coração na voz do Senhor. Quando nós olhamos para Atos 2, nós lembramos desse dia, porque era dia de Pentecostes, era exatamente 50 dias após a Páscoa. E também nos lembramos da associação que Pedro faz, porque Pedro diz que naquele dia, no derramamento do Espírito, naquele lugar, havia se cumprido as profecias de Joel. E Joel fala sobre o derramamento do Espírito sobre toda a carne, mas também fala de colheitas, de chuvas abundantes e de restituição. Tanto o derramar do Espírito com o avivamento, como a restituição das colheitas, elas são precedidas por algo no livro de Joel: arrependimento e rasgar os corações. O Pentecostes para nós precisa estar conectado com o arrependimento e rasgar os nossos corações diante da presença do Senhor. Sabe, se na festa das primícias, o domingo após a Páscoa, lembra disso? O domingo que seguia a Páscoa, o primeiro feixe era trazido, na festa de Pentecostes havia uma colheita abundante. Eu quero que você traga isso para o Novo Testamento, porque na Páscoa o Cordeiro de Deus foi entregue, e o primeiro feixe, o primeiro fruto de uma colheita, como Paulo diz, o primeiro fruto da ressurreição foi manifesto. Jesus é o primeiro fruto dessa ressurreição. Passam-se 50 dias, é Pentecostes, e o que nós encontramos? Homens reunidos em um só lugar, perseverando na palavra do Mestre. Naquele lugar, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles homens. Eles são cheios do Espírito. Pedro vai pregar naquele lugar. E o que vai acontecer? 3.000 homens confessam a Jesus como Senhor. Se na Páscoa um feixe foi apresentado, em Pentecostes já há uma colheita. Meu irmão, eu posso dizer algo? Isso aconteceu em Pentecostes, mas continua acontecendo, porque lá em Atos 2 foi apenas as primeiras chuvas, e eu creio que o Espírito continua sendo derramado sobre nós e continuará sendo derramado até que Joel 2 se cumpra plenamente, e o Espírito será derramado sobre toda a carne. Nós precisamos estar posicionados. Então, olhar para Pentecostes no Antigo Testamento era o final de uma colheita, e para nós hoje continua sendo uma colheita, mas não de campo, não de produtos agrícolas, mas nós cremos que há uma colheita de vidas, uma colheita de almas, que as nossas famílias sejam alcançadas, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, porque cremos que o conhecimento, meu irmão, o conhecimento da glória de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E aqui eu fecho com vocês no verso número 22. Quando cegardes a messe da vossa terra, não as rebuscareis, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Esse versículo nos faz um lembrete apropriado da lei da respiga. Nós já estudamos isso em Levítico 19. Mas do mesmo modo que o sacerdócio tinha provisão no tempo da colheita, Deus está dizendo, os pobres, os estrangeiros não podiam ser esquecidos, mesmo que eles fossem desconhecidos, mesmo que o dono da plantação não tivesse a menor ideia de quem fosse aquele estrangeiro. O Senhor conhecia e conhece a todos verdadeiramente. É o Senhor que sustenta cada um, todos, justos e injustos. É Ele quem faz chover sobre o justo e o injusto. Para nós hoje deve ser dia de Páscoa, porque nós lembramos que Jesus é o nosso Redentor. Para nós hoje é dia de pães asmos, porque nós deixamos em nome de Jesus a malícia e a corrupção, e nós recebemos a verdade e a sinceridade de Cristo em nós, para viver em santificação em nome de Jesus. Que todos os dias, meu irmão, possamos trazer as primícias do nosso ser, as primícias do que temos, o melhor dos nossos dias, e que todos os dias, em nome de Jesus, seja um Pentecoste, onde o Espírito transbordará, nos levando ao fruto do Espírito e à vida de
Cristo. Essas festas lá eram apenas sombra dos bens já realizados em Cristo Jesus. Hoje há redenção para nós, hoje há uma capacitação do Espírito para vivermos em santificação e nós podemos desfrutar dessa realidade. A avareza está derrotada em nome de Jesus, a malícia está derrotada em nome de Jesus. Nós caminharemos em espírito e em verdade para a glória do nosso Deus. Pai, nós oramos a Ti, obrigado pela Tua palavra, pela revelação. Jesus, obrigado por ser o nosso Cordeiro Pascal. Obrigado, Jesus, por ter nos alcançado na cruz do Calvário. E hoje, meu Pai, podemos caminhar em santidade, em sinceridade.